Conforme Bitcoin, Ethereum e as suas aplicações se popularizam, a gente escuta: ah, mas Bitcoin gasta muita energia. Mintar uma NFT então na blockchain Ethereum destrói o meio ambiente. Bom, mas tudo tem dois lados e depende da narrativa que você escolhe usar. Eu posso dizer que o Bitcoin usa mais eletricidade do que um país do tamanho da Argentina e fazer parecer que isso é um absurdo. Ou posso fazer parecer que o uso da energia pela rede Bitcoin é completamente desprezível, dizendo: olha, Bitcoin usa menos eletricidade do que o YouTube e a indústria gamer. Ambas as afirmações estão corretas. Os data centers, por exemplo, hoje consomem quase o dobro de energia do que o Bitcoin. As críticas que dizem que Bitcoin gasta muita energia partem do princípio que o gasto energético com a rede Bitcoin é um desperdício. O pano de fundo é o papo de que Bitcoin não presta e por isso não haveria necessidade de gastar energia com ele. Quem faz esse tipo de crítica ainda não entendeu o Bitcoin. E nesse vídeo aqui a gente vai te mostrar porque Bitcoin usa energia da forma mais eficiente possível. A gente vai também esclarecer alguns pontos dessa polêmica aí da energia. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando aqui os conteúdos do canal. O impacto ambiental do uso da energia é medido na quantidade de carbono que cada atividade produz. É a pegada de carbono de cada indústria. Bitcoin e Ethereum são as duas criptomoedas que utilizam um mecanismo de consenso chamado Proof of Work, ou prova de trabalho. Esse mecanismo usa sim energia, mas isso não é nem de perto uma ameaça para o meio ambiente. O Bitcoin é responsável por apenas 0,07% e o Ethereum por 0,02% de toda a emissão de CO2 no planeta. Eles representam uma porção muito pequena aí da emissão que nem aparece aqui nessa imagem. O verdadeiro problema é a parte laranja, os 72% do gráfico. Quando visto de perto, representa os combustíveis fósseis, petróleos e usina de carvão. Nessa região estão todos os transportes rodoviários, ônibus, caminhões, carros, aviões, navios e tudo que necessita de queima de combustível para extrair energia. E se você se importa aí com o meio ambiente, seria muito mais eficaz se preocupar com essa parte do que com Bitcoin ou Ethereum, que mal representam um problema frente a tantas outras ameaças que estão aí há muito mais tempo. Além disso, Ethereum vai mudar o seu mecanismo de consenso para um sistema chamado Proof of Stake e que promete reduzir 99% do gasto energético que tem hoje. Por isso que nesse vídeo a gente vai focar mais nos dados do gasto energético do Bitcoin, porque ele vai manter aí o seu mecanismo de consenso e também é a cripto mais pressionada quanto a gasto energético. Outra forma encontrada aí pela indústria é compensar a emissão de carbono através de contratos ou até tokens, como o MCO2, que compensam a pegada de carbono. Você encontra esse token e outras criptos no mercado Bitcoin. Tem um link aqui na descrição do vídeo para te ajudar aí a abrir o seu cadastro gratuito e começar a negociar lá os seus primeiros tokens. É só clicar aqui na descrição. Tá, mas voltando ao gasto energético. Estimativas da Universidade de Cambridge dizem que o consumo anual total de eletricidade da rede Bitcoin é de 127,7 terawatts por hora, o que muitos sites têm comparado com o gasto energético de países como Noruega ou Argentina. Mas se a gente for pensar, tudo na vida exige um gasto de energia para ser feito. Se você for fazer um bolo, você vai gastar energia trabalhando para comprar todos os ingredientes do bolo. Você vai gastar energia transformando o gás em calor para cozinhar o seu bolo. Para você, por exemplo, aprender algo novo, você vai ter que ativar o seu cérebro, que é o órgão que mais gasta energia no seu corpo, para se dedicar a estudar essa coisa nova. Toda ação exige um gasto energético. E há milhões de anos atrás, a humanidade não conhecia o fogo, por exemplo, e gastava muitas calorias só para manter o corpo aquecido e digerir os alimentos crus. Conforme a gente descobriu o fogo, a gente conseguiu cozinhar os alimentos e ficou muito mais fácil para a gente fazer a digestão e deslocar essa energia extra, que antes era dedicada exclusivamente para o estômago, agora poderia ser deslocada e usada pelo cérebro. Isso nos ajudou a criar mais ferramentas e formas mais eficazes de nos manter vivos. Essa energia extra que o fogo disponibilizou melhorou o nosso padrão de vida, porque liberou mais energia para o nosso cérebro criar soluções melhores. E o nosso consumo de energia como civilização tende a crescer cada vez mais e não a diminuir. Conforme a humanidade evolui, produz e cresce também, consome mais energia. Aqui nesse gráfico a gente observa justamente isso. Conforme o PIB global cresce, maior é o gasto energético. Quando a gente olha para países mais desenvolvidos, como Noruega e Estados Unidos, são eles que gastam mais energia quando comparados aos países menos desenvolvidos, como Sudão e Zimbábue. Quanto mais riqueza e valor uma nação produz, consequentemente maior o gasto energético dela. E olha só que curioso, uma das indicações mais claras de estagnação tecnológica é a redução do uso de energia. Existe até uma curva que compara o crescimento tecnológico com o gasto energético. É a chamada curva de Henry Adams. Nos anos 70, a gente quebrou essa curva porque justamente a gente estava presos a formas ineficientes de produzir energia, apoiadas justamente na queima de combustíveis fósseis, o petróleo.
E quando se fala em estagnação tecnológica, é no sentido de que nos anos 70, muito se falava em carros voadores, interação com robôs nos anos 2000. E hoje a gente está nos anos 2000 bem distantes desse cenário meio Jetsons. Isso porque a gente não está usando a energia que a gente coleta de forma eficiente. A gente vai precisar de muito mais energia se a gente quiser fabricar mais nanotecnologia, viagens espaciais e, claro, os tais carros voadores como nos Jetsons. Na verdade, uma boa explicação para a estagnação tecnológica é que a única revolução tecnológica nos últimos 50 anos foi a computação. A única que não precisou de mais potência do que poderia ser fornecida pela tecnologia energética dos anos 70. A gente ainda usa o petróleo para produzir combustível e utiliza as mesmas fontes de eletricidade que naquela época. Então, se a gente quiser evoluir, a gente precisa descobrir formas mais eficazes de ter energia. E, obviamente, sem explodir o planeta. Toda essa explicação foi para dizer que aumentar o consumo de energia não é um problema. A gente precisa de mais energia para evoluir. A grande questão é como essa energia vai ser criada. E isso não é só um problema do Bitcoin. Esse é um problema para todos nós como humanidade. Ok, mas Carol, por que dizem então que o Bitcoin gasta muita energia e isso seria um problema? A mineração do Bitcoin possui um mecanismo de consenso chamado Proof of Work, que usa máquinas chamadas ASICs para converter eletricidade, energia, em Bitcoin. Essas máquinas fazem cálculos ultra complexos até resolver um enigma matemático. Quando o problema é resolvido, os mineradores recebem Bitcoin como recompensa. E a única forma de resolver esses cálculos ultra complexos é através de poder computacional. E isso utiliza, sim, muita energia elétrica. Tanto que não vale a pena minerar Bitcoin no Brasil. O preço da energia elétrica aqui não compensa. Se você montar um galpão para minerar Bitcoin aqui, você vai pagar uma conta gigantesca de luz e não vai receber Bitcoin o suficiente para justamente pagar a sua conta de luz. E isso tudo acontece através de hashes, da física e da termodinâmica, convertendo energia em informação financeira, transformando eletricidade em escassez digital, uma informação irreplicável, portátil, fungível e divisível. É a primeira vez que algo digital possui as mesmas características que o ouro, uma reserva de valor. E alcançar essas características é muito caro, assim como minerar ouro também é caro. E isso é uma virtude e não um defeito da rede Bitcoin. Essa dificuldade de mineração torna extremamente difícil hackear e destruir a rede. Quando você, por exemplo, quer proteger algo, a sua casa, você cria um portão, um muro, uma parede, não é? A pessoa vai precisar gastar mais energia, vai precisar se esforçar aí para invadir a sua casa. No caso do Bitcoin, esse gasto energético é necessário para tornar difícil a invasão da rede. O Bitcoin usa criptografia de curva elíptica, o que significa que hackeá-lo levaria milhões de anos. Precisaria de todos os computadores do planeta Terra e a energia de 3 sóis. É uma fortaleza energética. Não existe rede de informação mais segura e forte do que a rede Bitcoin hoje. Além disso, as críticas ao Bitcoin se apoiam no gasto de energia por transação, mas essa é a forma mais equivocada de calcular o gasto energético do Bitcoin. A energia gasta no Bitcoin não é por transação, é sim por bloco. Se aumentar o número de transações na rede, não significa que vai gastar mais energia. A energia aumenta pelo aumento do hash rate, pelo aumento do poder computacional necessário para fechar cada bloco de informação. Quanto mais a rede Bitcoin crescer, maiores os valores transacionados serão. Isso quer dizer que conforme camadas mais leves de negociação, como a Segwit ou a Lightning, forem criadas, mais a camada base se torna uma camada de liquidação. Isso traz mais eficiência ao gasto energético da camada base da rede Bitcoin com o passar do tempo. Segundo o Deutsche Bank, por exemplo, o Bitcoin é a terceira moeda mais negociada no mundo em volume transacionado, mas não é em número de transações. Mesmo sendo a terceira moeda em volume para mover valores globalmente, ainda assim utiliza uma quantidade de energia 7 vezes menor do que todo o sistema financeiro tradicional e o sistema bancário. Lá no nosso Instagram tem um post onde a gente explica justamente mais sobre isso. Aproveita e nos segue lá também. Outro ponto interessante é que os mineradores também costumam migrar para regiões do planeta onde existe energia elétrica em excesso. Um estudo recente da Universidade de Cambridge apontou que 76% da rede Bitcoin é alimentada por fontes de energia limpa e renovável. Os mineradores escolhem se estabelecer em locais com fontes de energia renovável e abundante. Locais como o Paraguai, com abundância de energia hidrelétrica,
ou a Islândia com abundância de energia geotérmica. Segundo o The Guardian, numa reportagem deles, o Paraguai tem metade da produção de Itaipu, mas também tem uma estrutura muito precária. Eles mal conseguem absorver a energia gerada pela própria hidrelétrica. No fim das contas, o Paraguai acaba vendendo um enorme excedente energético para o Brasil, a um preço bem abaixo do mercado. Isso é ótimo para o Brasil, que consegue comprar energia elétrica mais barato, mas péssimo para o Paraguai. Por isso que o Paraguai tem recebido muitas empresas interessadas na mineração de Bitcoin e também as autoridades relatam que em 10 anos essa mineração de Bitcoin geraria um valor suficiente para pagar toda a dívida externa paraguaia. Os mineradores estão indo para esses locais e acabam dando utilidade para toda essa energia que seria descartada. No longo prazo, essa busca aí dos mineradores de Bitcoin por locais com energia abundante a custo baixo tem um grande poder de estimular o uso da energia limpa e renovável em todo o mundo. Além disso, tornaria a pegada ecológica e econômica do Bitcoin também mais eficiente. Pensa que a mineração de Bitcoin armazena em forma de moeda digital cada watt que é desperdiçado atualmente. É por isso que Bitcoin é frequentemente comparado com uma bateria. Você consegue armazenar em Bitcoin toda a energia que foi gasta para produzi-lo, sem desperdício. Assim como os bancos centrais são os últimos compradores de recursos de ativos tóxicos e interferem no mercado para proteger politicamente empresas e apoiadores políticos, a rede Bitcoin, por outro lado, é o comprador de último recurso para toda a eletricidade excedente que seria desperdiçada, criando aí um incentivo para a criação de fontes de energia mais eficientes, baratas, que o próprio sistema Fiat deixa de lado e não estimula. Bem, agora vamos descobrir quanta energia o dólar, a moeda reserva de valor global e líder do sistema econômico atual, precisa para se manter de pé. Para começar, todos os contratos de petróleo são denominados em dólar. Se você não negociar petróleo na moeda americana, você ganha de presente aí uma sanção econômica ou até uma invasão militar, como acontece lá no Oriente Médio. O dólar americano é uma moeda completamente dependente da extração, produção e venda do petróleo. Então o dólar também utiliza a energia para funcionar. Utiliza a energia vinda da queima de combustíveis fósseis. Utiliza todo um sistema chamado petrodólar e se apoia nesse sistema para se manter no poder. As Forças Armadas Americanas, por exemplo, são o maior consumidor institucional de petróleo do mundo. Eles usam mais de 10 milhões de barris de petróleo por ano nos seus navios, veículos e aeronaves. E várias operações terrestres também utilizam isso, o que equivale a 59 milhões de toneladas de emissões de CO2, mais do que vários países como Marrocos, Peru, Suécia, Hungria e quase o dobro da Noruega, o país que tem a mesma pegada de carbono aí que o Bitcoin. Então, só as Forças Armadas Americanas consomem quase o dobro de energia e produzem o dobro da pegada de carbono que o Bitcoin produz. Imagina se a gente contabilizar todo o gasto energético das Forças Armadas de todos os países ao redor do mundo. Então, quem gasta a mesma energia é o dólar, as moedas fiat e toda a máquina de guerra criada para manter o dólar como moeda de reserva de valor global. Nesse estudo aqui do Statista, se juntar todo o gasto energético global, é mais de 20 mil vezes o gasto energético do Bitcoin. E a China, por exemplo, o país que mais gasta energia no mundo, utiliza em sua maioria a queima de carvão como fonte energética para a sua economia, uma fonte que é extremamente tóxica. Então, quando falam que o Bitcoin gasta muita energia por estar justamente na China, grande parte das mineradoras, e lá ter carvão como principal fonte de energia, o problema é de toda a economia chinesa, e não só do Bitcoin. E mesmo na China, os mineradores escolhem locais com fontes energéticas renováveis e baratas por lá também. E agora entrando na parte financeira do gasto energético, se a gente parar para pensar, assim como na natureza, a economia também é baseada em criação e conservação de energia na forma de riqueza para melhorar o nosso padrão de vida. O trabalho é o gasto energético que todo mundo faz e dinheiro é a tentativa de conservar, de armazenar essa energia que foi gasta. Só que com as moedas fiat, esse desperdício é constante. 1, pela inflação, que vai diminuindo o poder de compra de cada moeda que foi gerada. E 2, pelo gasto para manter o sistema funcionando. Se você usa moedas fiat que vão se depreciando ao longo do tempo, significa que todo o gasto energético nesse sistema também está sendo desperdiçado. Vamos agora comparar quem gasta mais energia: a mineração do ouro, a criação de moedas fiduciárias, a cunhagem, o transporte dessas moedas, o sistema financeiro global, os governos e o Bitcoin. Todos eles gastam muito mais energia
que o Bitcoin e não utilizam também fontes renováveis em sua maioria. A mineração do ouro e a reciclagem do ouro juntas gastam 32 vezes mais recursos e gastam mais energia do que o Bitcoin. A cunhagem de moeda, a impressão de dólares e o transporte gasta 28 bilhões de dólares por ano. Aqui no Brasil, cunhar e transportar o real custa 10 bilhões de reais anualmente para o Banco Central. E para quê, né? Para criar notas que vão se destruir, inevitavelmente vão ter que ser substituídas, e isso é muito mais desperdício. Se a gente juntar todo o aparato de bancos centrais, governos, bancos privados, cunhagem, transporte da moeda e gasto do sistema tradicional financeiro, o gasto energético é infinitamente maior do que o da rede Bitcoin. Hoje, o custo energético para manter a rede Bitcoin rodando é de 4 bilhões por ano. E a cada ano são transacionados 1,34 trilhões de dólares em Bitcoin, sem intermediários, sem bancos, sem limitação de horário bancário, sem burocracia, sem censura, sem cunhagem, sem inflação, globalmente e com o benefício de usar fontes de energia mais baratas e eficazes para criar valor para todo mundo. Além do desperdício com inflação e em manter o sistema bancário, os americanos também têm um problema energético. Eles desperdiçam muita energia. E esse aqui é um gráfico do Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, que mostra justamente isso. Observa ali como 2/3 de toda a geração de eletricidade é desperdiçada. Essa energia é produzida, mas ela não vai para lugar nenhum. Ela é completamente descartada. O montante desperdiçado anualmente gira em torno de 66 quatrilhões de BTUs de energia, o que equivale a desperdiçar 2,3 bilhões de toneladas de carvão por ano. É exatamente aqui que o Bitcoin pode fazer toda a diferença. Se cada país que produz um excedente de energia deslocar uma parte dessa porção desperdiçada para a mineração de Bitcoin, seria a melhor ação para conservar valor. Os países que se derem conta disso primeiro vão pagar mais barato para ter Bitcoin. Irã, Paraguai, Venezuela e até a cidade de Nova York já perceberam isso e já possuem projetos de mineração de Bitcoin. E, gente, essa discussão vai longe e provavelmente não para por aqui. Os incentivos econômicos para ter e minerar Bitcoin de forma limpa são poderosíssimos. É o primeiro mecanismo global que recompensa os participantes pela utilização eficiente de energia. E o Bitcoin funciona como uma bateria global que recicla a energia desperdiçada. Ele justamente mitiga a destruição de capital que ia acontecer através da inflação e fornece um mecanismo para comercializar energia limpa e renovável de qualquer parte do mundo para qualquer parte do mundo, sem interceptação, sem monopólios bélicos e descentralizado. Bitcoin usa energia para criar a rede financeira mais forte que existe, uma reserva de valor que não sofre inflação e que também é uma moeda indestrutível. É o sistema econômico mais eficiente já criado e também a moeda em que cada watt gasto é convertido em valor e nunca é desperdiçado. Você escolhe então qual sistema financeiro e energético você quer usar. A nossa escolha você já sabe. Até a próxima e opt out!